6 minutos, bom dia, bem-vindo de volta. Bom, como é do conhecimento de todos, está em curso o processo de atualização de dados para as eleições de 2022. Entanto, o registro eleitoral oficioso está em curso e todos somos chamados a atualizar a nossa situação eleitoral. Para aqueles que fizeram 18 anos de 2017 até presente ano, devem pela primeira vez registrar-se e adquirir o cartão de munícipe. E nós convidamos então o porta-voz da Igreja Mensagem do Último Tempo, Mayenga David, para sabermos um pouco do papel da Igreja na divulgação desta mensagem, no apelo às pessoas para aderirem aos BOAPs e, enfim, vamos aqui à conversa. Mayenga, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, caro jornalista. Muito bom dia, realmente, e agradecido estou por estar aqui e, nesse sentido, poder falar um pouquinho deste processo que é realmente muito relevante para o nosso país. Muito bem. Está em curso e estamos a dias para o término, há escassos dias, parece que há muitas pessoas ainda fora do processo. Qual é a visão da IMUT, a Igreja Mensagem do Último Tempo, sobre, primeiro, ao processo que está em curso? Bom, antes de mais dizer que a IMUT, que é a Igreja Mensagem do Último Tempo, e tal como outras igrejas, temos a visão de sermos o parceiro e há uma complementariedade com o Estado. E esse processo que está a decorrer neste preciso momento é exatamente para que nós possamos exercer, possivelmente agora no mês de agosto, o nosso direito de voto. E então o papel e a visão que nós temos é realmente de podermos incentivar no sentido de que este processo possa ocorrer da melhor maneira possível. Exato. Porque é um direito que nos é dado através da Constituição, é um dever cívico que nós temos. Então a Igreja, sendo realmente parceira do Estado, tendo, digamos, essa complementariedade, tem exercido este papel de incentivar a sociedade, sobretudo os crentes, no sentido de poderem aderir e poderem fazer a atualização dos seus registros, no sentido de poderem então exercer o seu direito de voto. E disse bem que a Igreja é parceira do Estado, sempre foi assim. Qual é a vossa visão nessa relação entre Estado e Igreja, sobretudo naquelas questões que o resultado deve ser para com o povo? Ok, a visão que nós temos a princípio, como já disse no princípio, que a Igreja Mensagem do Último Tempo é uma instituição religiosa e, digamos, a visão que nós temos é que nós devemos, em princípio, tal como nos recomenda a Bíblia em Romanos, que nós devemos obedecer às nossas autoridades. E então a nossa visão é que a Igreja possa sempre que puder, sempre que for chamada, poder então incentivar, poder ajudar o Estado no sentido de termos os processos, tanto eleitoral como qualquer outro programa que é para a sociedade, no sentido de termos uma sociedade cada vez melhor, uma sociedade que se pauta pela Constituição, pelos princípios que são emanados em todas as leis e que nos ajudam a vivermos numa sociedade cada vez melhor. Como é que avalia o processo da atualização dos dados eleitorais em curso? Bom, a princípio o seguinte, desta vez foi diferente, vemos que o Estado tem desempenhado um papel muito relevante, alterou um pouquinho a maneira de atualização, tem sido um registro e atualização muito célere, agora através dos municípios, dizer que as pessoas que vão e atualizam os seus dados é no sentido de ajudar que no momento das eleições cada um de nós possa fazer o voto, possa exercer esse direito no local mais próximo da sua residência. Exato. E então, ao fazermos esta atualização, isso ajuda-nos de que maneira? E nós, como igreja, temos estado a fazer este apelo
constante, digamos, aos nossos crentes. Tu imaginas que a Igreja Mensagem do Último Tempo está expandida a todo o território nacional, nas 18 províncias. Hoje contamos com mais de 80 mil fiéis ao longo do nosso país, várias assembleias. E então, a partir daquilo que tem sido a visão que nós temos daquilo que é a sociedade em si, temos nos nossos cultos exortado, chamado e apelado os nossos crentes a poderem realmente fazer essa atualização. E essa atualização tem estado a ser feita pelos nossos crentes, os crentes têm estado realmente a fluir, a aderir, e continuamos porque efetivamente é um processo contínuo e até lá vamos continuar a fazer esses apelos no sentido de poder então aderirem às assembleias, no sentido, nos balcões nesse caso, Exato. Para a atualização Dos dados. Olha, restam poucos dias, muito poucos dias. Exatamente, 15 e há muitas dias, pessoas que ainda estão de fora. Ok, a essas pessoas que ainda estão de fora, dizemos o seguinte: não esperem pelo último momento, porque às vezes tem essa maneira de ser, vamos lá para o último dia, ainda faltam. Não, já são sensivelmente 15 dias que faltam, não é? Hoje é dia 16, termina no final do mês, 15 dias, então são poucos dias. Exato. Então, se nós todos esperarmos no último dia, então o que vai acontecer é que os BUAPs vão estar muito cheios e não é... E vamos criar ruptura no sistema. Exatamente. Depois vamos falar que o trabalho não está a ser bem feito e tudo mais. Então, não deixem para depois aquilo que podem fazer agora, façam-o já, no sentido de que cada um de nós possa então ter essa atualização e estar mais próximo, digamos, na altura do voto. Imaginem alguém que nas eleições passadas estava numa outra província. Ok, nesse momento, se ele não atualizar, vai criar constrangimentos para si mesmo, no sentido de poder votar, porque vai acalhar numa assembleia de voto numa outra província, obrigatoriamente, e então obrigatoriamente terá que lá são custos desnecessários que poderás realmente evitar. Então são poucos minutos, tem sido célere o processo, o Estado tem feito um trabalho excelente desta vez, já o fez das vezes passadas, mas cada vez melhorando, digamos, o sistema, e agora vemos que é algo muito célere. Então apelamos a todos, a Igreja Mensagem do Último Tempo apela à sociedade, apela aos crentes da Igreja Mensagem do Último Tempo, no sentido de efetivamente fazerem isso o mais rápido possível. A sociedade realmente deve contribuir, porque é um processo que é para o bem de todos nós, é um processo que é para o bem de Angola. Para o bem de Angola, muito bem. Bom, aproxima-se cada dia mais a data das eleições, porque cada hora, cada minuto, cada dia que passa é a aproximação do mês de agosto. Qual é a visão da AIMUT sobre as eleições gerais de 2022? Bom, dizer que a AIMUT pauta-se sempre por aquilo que é a Constituição e as leis relativamente às entidades religiosas, e nós temos uma visão sobre essas eleições de que seja de paz, de calma e de muita harmonia, e nós todos devemos contribuir. E o direito ao voto, nós temos como o nosso profeta William Marion Branham, que ele também exerceu esse direito do voto. É um direito que nós temos e que não podemos abdicar dele. Okay? Nós devemos exercer esse direito. O nosso profeta William Marion Branham o fez, e nossos líderes religiosos, sobretudo o nosso reverendo Fernando Kungwana Kamalanda, também tem dado o exemplo e tem realmente exercido esse direito, e todos os crentes da Igreja Mensagem do Último Tempo também. Então, a visão que nós temos é que o voto é um direito que nós temos, é o contributo que nós podemos dar para que o nosso país tenha um rumo melhor, porque nós escolhemos de nossa livre e espontânea vontade aqueles que vão dirigir o país, e depois das eleições, com certeza, apoiando aqueles que efetivamente vão estar à frente do nosso país. Até porque todos nós fazemos parte desta grande sociedade, e se nós não desejamos o bem àqueles que nos governam, nós não estaremos a fazer o nosso papel como igreja. Então a AIMUT tem realmente este sentimento de que as eleições ocorram da melhor maneira possível, de maneira muito ordeira e organizada, e exercendo, digamos, cada um o seu direito de voto quando as eleições.
Muito bem. Olha, estando aqui, nós vamos sempre aproveitar a oportunidade. Certo. Nos últimos tempos, temos vindo a observar comportamentos desviantes da parte de muitos jovens e adolescentes, sobretudo, que se envolvem em brigas, em atos de arruaça, enfim, e acabam por comprometer aquilo que é o bem-estar social das pessoas nas comunidades, nos bairros. Casos de violações, casos de agressões físicas, brigas de gangues e, enfim, assaltos à mão armada. Qual tem sido a missão da Igreja na... Primeiro, aqui é a questão da moralização, mas precisamos mais resgatar aqueles que estão envolvidos em caminhos errados. Qual tem sido a missão da Igreja nesse processo? Bom, esse realmente é, digamos, um momento em que vemos que se cumprem nos últimos tempos muitas profecias, e uma das quais é que nos últimos tempos haveriam, digamos, uma sociedade de jovens rebeldes, mas dizemos que se existem, digamos, profecias que dizem de coisas más que vão acontecer, mas existem também outras que dizem de coisas boas que vão acontecer. Então, a Bíblia diz que nos últimos tempos o povo que reconhecer o seu Deus fará proezas. E então, a nossa missão como igreja é poder resgatar esta juventude destes caminhos maus. Falando concretamente da Igreja A Mensagem do Último Tempo, nós temos um papel de evangelização, que é realmente trazer a palavra de Deus àqueles que não o têm, ou àqueles que de alguma forma ao longo da caminhada, digamos, se desviaram daquilo que são os princípios e que é a palavra de Deus. E nós temos estado a fazer essas evangelizações. Nós temos quiosques implantados nos municípios, nós temos no Ngoma e no Cacoaco, onde temos jovens que são chamados ganhadores de almas, que vão para ganhar as almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa juventude que realmente está perdida, mas que deve ser resgatada, ela é evangelizada de tal maneira que eles possam vir para a casa do Pai. Imagina, vou dar simplesmente um pequeno testemunho, né, se o tempo me permite. Houve, quando nós começamos a evangelização no Ngoma, na altura, um jovem que estava totalmente desesperado, não é? E que, pela graça de Deus, e como a Bíblia diz, nada acontece por acaso. O ganhador da alma, que é um elemento nosso que estava lá a fazer a evangelização, notou o seu semblante muito abatido, muito descaído, e abordou o jovem, o que é que se passa e tudo mais. E o jovem abriu o seu coração e disse que naquele preciso momento ele ia para suicidar-se. Okay? E pela exortação do ganhador da alma na altura, o jovem mudou efetivamente a sua decisão de ir suicidar-se. Então, a igreja deve efetivamente fazer o seu trabalho, deve efetivamente entregar a palavra de Deus, porque é esta palavra de Deus que nos resgata. Tem sido possível? Tem-se concretizado este Exatamente, tem se concretizado. Se tu vires bem... E por que temos tantos jovens adolescentes espalhados pelos bairros a criarem essas ações todas? Todos os dias há brigas de gangues nos bairros. Primeiro, é que Deus nos chama a uma vida de santidade. E nós devemos, primeiramente, nós sermos o exemplo para aqueles que realmente estão no caminho mau. E depois, a sociedade em si, em geral, deve contribuir com ações concretas para que essa juventude possa ser encaminhada. Então, a igreja está a fazer o seu papel. Exatamente. Há um lado que está a falhar. A falha existe porque muitas das vezes nós não colocamos algum limite e não damos uma direção àquilo que é a sociedade. Porque a Bíblia diz que Satanás é astuto. Ele vem para matar, roubar e destruir. Esta é a sua missão. Por um lado temos Deus e por outro lado temos Satanás. Satanás faz também aquilo que é, digamos, a sua missão maléfica, não é? Exatamente. Mas Deus também faz a sua. Então, sobretudo, a palavra de Deus, e sobretudo digo aqui por experiência própria, e eu, quando acreditei na mensagem do último tempo, uma das coisas que mais me cativou é que a mensagem do último tempo tem o poder de transformação. É preciso transformar as pessoas ouvindo a palavra,
como Paulo diz, renovar-se através do seu entendimento. Entendimento da palavra, entendimento das Escrituras. Então, existem males que têm estado realmente a aumentar na nossa sociedade, mas a igreja tem estado a fazer o seu papel, a sociedade também deve fazer o seu papel, os pais devem fazer o seu papel. Exemplo, os pais, ultimamente, por causa das necessidades financeiras, o trabalho do dia a dia, sai de manhã, volta à noite, quase que já não vê os filhos. É importante que nós possamos realmente rever os nossos valores, para que possamos ver o que é mais importante para nós. É trabalharmos e darmos simplesmente alimentação aos nossos filhos e não darmos os valores morais e cívicos a eles. Que filhos nós queremos para o futuro? O que é que nós queremos do nosso país? O que é que nós queremos de Angola? Então, nós devemos começar a dar valor aí onde efetivamente se perdeu o valor, que é a educação. E a educação começa em casa, começa do berço. Os pais devem efetivamente dar o seu tempo, primeiro a Deus, porque verdadeiramente você só pode dar aquilo que tu tens. Então, um pai que vê que não tem valores morais para dar aos seus filhos, ele deve primeiramente procurar tempo para que possa efetivamente ter esses valores morais, valores espirituais, valores religiosos, para que possa transmitir aos seus filhos. Okay? E então temos tido realmente essa dificuldade muitas das vezes pelas questões financeiras, mas isso é simplesmente uma justificativa que eu acho, no meu ponto de vista, que Satanás tem estado, digamos, a colocar uma justificativa errada, que não temos tempo, a vida está difícil e tudo mais, mas se nós não mudarmos a direção, nós vamos continuar no mesmo erro, continuar no mesmo caminho. Então nós devemos tirar tempo para Deus, entregar a nossa vida a Deus, porque nem todos os problemas são resolvidos pela luta do dia a dia, acordar de manhã e ir de tarde, não. Nós devemos ir à presença de Deus, orar, pedir a vontade de Deus para a nossa vida, porque a vontade de Deus para o querido Afonso é diferente da vontade de Deus para mim, Maenga. Existe uma vontade de Deus para cada um de nós. Então, se nós buscarmos essa vontade de Deus, em oração, ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem. Nós quando falamos da mensagem, talvez aqui os nossos caros telespectadores não saibam, mas nós temos uma mensagem que é a mensagem do último tempo, que foi pregada pelo nosso profeta William Marion Branham, e nós temos disponíveis várias pregações do nosso reverendo William Marion Branham, que efetivamente nos trazem a verdade, a revelação nas Escrituras, no sentido de nós podermos então sermos munidos, porque Jesus Cristo disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Então Deus utiliza a sua boca, que é o profeta, no sentido de que a sua palavra possa alimentar os seus filhos. Tal como no físico, se tu não se alimentares bem, querido Afonso, tu vais ter fome, vais ter doenças, não é? Porque tu vais ser muito mais vulnerável, não vais conseguir resistir. Essa mensagem que precisa ser levada para esses jovens que estão a tirar-nos a paz. Exatamente. Porque infelizmente parece que agora ficou moda as pessoas justificarem-se, é a fome. Roubou porque é fome, lutou porque é fome. Não se justifica, precisamos alterar. Nós não podemos justificar o mal. Não é e às vezes essas pessoas que se envolvem nisso são pessoas que têm uma vida, média ou próximo disso. Sim, tem mas as mínimas condições para viver. Mas a questão não é a questão simplesmente material de ter o que viver, mas é os princípios, é os valores que a pessoa deve ter. Porque se focou muito ultimamente naquilo que são, digamos, a formação intelectual do homem, para o emprego, para trabalhar e tudo mais. Sim, nós fomos formatados, para a sociedade? Filhos, tudo para ter um bom emprego. Sim, esquecemos da moral. Exatamente, e não dá, porque nós devemos efetivamente saber que, além de fazermos parte de uma sociedade que devemos trabalhar, devemos estudar, nós temos um Deus. O propósito de Deus para nós, da nossa criação aqui na Terra, não é simplesmente para trabalhar, procriar, estudar, não. Nós fomos feitos para adorar a Deus,
para louvar a Deus. Deus tem um propósito para nós aqui nesta terra. E se nós realmente buscamos a Deus, vermos o propósito de Deus para conosco, nós vamos efetivamente ser pessoas diferentes. Podemos começar a viver o paraíso aqui na Terra, não é? Olha, porque quem é salvo, como a Bíblia diz, nós estamos sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando tu já és salvo, automaticamente tu entras no corpo de Cristo. Ok? Então tu já não és simplesmente um ser terreno, mas tu estás nesta carne, mas tu realmente tens a sua habitação. Deus, tu estás em Deus, tu estás em Cristo, e quem está em Cristo, ele é comandado por Cristo, porque é o corpo de Cristo. Então, efetivamente, a vida de um cristão verdadeiramente convertido, não aquele que simplesmente diz pela boca, mas verdadeiramente convertido, é diferente daquele que efetivamente não é um cristão, que não é um crente. E nós temos realmente visto isso, vida de pessoas mudarem através da mensagem do último tempo, e isso tem sido realmente um êxito.